Eu sou o Roberto. Mais uma vez estamos aqui, como fazemos todas as semanas, para mais um programa baseado no livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal de Abdul-Shin. Para quem ainda não conhece bem quem somos, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o programa é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós fazemos comentários a respeito do livro, a respeito do tema que será desenvolvido durante o programa, e na segunda parte lemos trechos do livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, relacionados ao tema escolhido. Bom, a respeito do livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, ele foi escrito há mais de 100 anos. No entanto, quem abre o livro hoje e lê, e não tem conhecimento de ele ter sido escrito há mais de 100 anos, às vezes perguntam, parece que o livro foi escrito hoje. Porque os temas são tão atuais, tão palpitantes, que parece que no século XX o autor estava pensando já no século XXI. Esse livro não traz assim, uma nova religião, uma nova igreja, uma nova seita. Independe de nacionalidade, de instrução cultural, de formação política. Ele é um livro escrito para o ser humano. Por isso, embora originalmente ele tenha sido escrito em língua alemã, ele já foi traduzido em mais de 20 idiomas, inclusive o nosso, o português, e está presente em praticamente 100 de países. Nós sabemos que aqui no Brasil, nas últimas semanas, nós sabemos que o nosso programa tem alcançado muita gente, muitos estados do Brasil, muita gente procurando saber mais desse livro, adquirindo a obra, e durante o programa nós vamos colocar aqui os nossos sites, nossos telefones, para que quem realmente estiver interessado em alguma coisa mais profunda, que diga respeito mais assim à intuição do ser humano, ao querer do ser humano, pode entrar em contato com a nossa obra. Só para vocês terem uma ideia, a nossa versão atual, que é esse livro de capa verde aqui, ele é exposto em 3 volumes, em 168 dissertações. Para vocês terem uma noção da diversidade de assuntos que essa obra trata, eu vou dizer só o título de algumas dissertações. A Estrela de Belém, a Moderna Ciência do Espírito, a Mulher da Pós-Criação, a Palavra Humana, Despertai, Era uma Vez, Indolência do Espírito, o Anticristo, o Grande Cometa, o Homem Terreno diante de seu Deus, o Livro da Vida, o que separa hoje tantos homens da luz, o Reino de 1000 anos, o Silêncio, tudo quanto está morto na criação deve ser despertado para que se julgue. Isto apenas no primeiro volume. Nos demais volumes, outros títulos como Destino, a criação do homem, o homem na criação, pecado original, a voz interior, o mistério do nascimento, espiritismo, formas de pensamentos, Pai Nosso, o homem e seu livre-arbítrio, a morte, o Santo Graal, a separação entre a humanidade e a ciência, a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O Filho do Homem, que cumpre ao homem fazer, para poder entrar no reino de Deus, o instinto dos animais, a criança, a missão da mulher na humanidade, a beleza dos povos, o conhecimento de Deus, peregrina uma alma, o guia espiritual do homem. Eu disse apenas o título de algumas dissertações, são 168 dissertações, de uma ordem bem coerente,
onde a partir do primeiro volume, você lendo passo a passo, todas as páginas, na sequência, a cada capítulo, novas revelações. Em especial, eu quero falar alguma coisa sobre a dissertação Reino de Mil Anos, né? Nós vamos ver na segunda parte alguns parágrafos, não a dissertação toda, do tema O Reino de Mil Anos. Então, vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Eu sei que muita gente hoje em dia fala de, será que nós estamos no tempo previsto do grande julgamento, né? Então, as pessoas procuram pelos chamados sinais dos tempos. Então, vamos fazer aqui um retrospecto histórico, né? Há muito tempo, essa minúscula estrela que gira pelo espaço, a Terra, foi escolhida e preparada pela luz para dar guarida a seres humanos. Então, durante muito tempo, esse pequeno planeta foi preparado para que almas humanas que peregrinam pela criação parassem aqui na Terra, encarnassem junto com outros seres humanos e, ao mesmo tempo, esta Terra se tornasse um ponto de transição para que depois da morte terrena essas almas pudessem um dia poder ascender alegremente à pátria espiritual. Desde o começo, essa Terra deveria ter sido uma cópia, um reflexo fiel do paraíso que nós temos lá em cima. Mas, ao invés de nos tornarmos hóspedes agradáveis, agradecidos por essa estadia aqui na criação, o ser humano, de um modo geral, ao invés de tornar essa terra um jardim florido, que desse felicidade a si e a todas as criaturas, infelizmente, com seu pensamento distorcido, com seu querer errôneo, com a sua ambição, com a sua presunção de dominador, ao invés de se tornar a coroa da criação, o ser humano acabou se tornando um hóspede indesejável, violando a lei do dar e receber, porque, com o passar do tempo, o ser humano só quis receber e não deu nada em troca. Então, se nós falamos hoje em dia de acontecimentos que fazem a Terra estremecer, muitos até pensam, né, na alegoria dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Pode ser que muita gente esteja olhando para o céu e pensando, será que as portas do céu vão se abrir? As nuvens vão se afastar e os cavaleiros do Apocalipse vão surgir, trazendo o julgamento final à humanidade? Mas vamos pensar com um pouco de coerência. Quando foi percebido pela luz que o ser humano estava se desviando do seu caminho, então, muitos conselhos, muitos avisos foram dados para que o ser humano voltasse ao caminho certo. Primeiro, mensagem pelos profetas, pelos chamados preparadores do caminho, em diversos povos, em diversas épocas, e, por fim, o próprio Filho de Deus encarnado na Terra. Mas mesmo a mensagem do Filho de Deus não foi obedecida pela humanidade, que selou sua inimizade com a crucificação. Então, durante 2000 anos, a maioria da humanidade se desviou gradativamente da lei do equilíbrio. Então, não é nenhuma surpresa que hoje em dia a humanidade, de modo geral, esteja nesse estado desolador. Não é como se os cavaleiros do Apocalipse, já há 2000 anos, estejam pisoteando o ambiente terrestre. O cavaleiro da conquista, o ser humano com a sua ambição desmedida, com a sua presunção de dominador do mundo, com o seu querer egoísta, só querendo para si, esquecendo dos outros, só querendo conquistar. E as guerras, não apenas as guerras entre 2 ou mais países, mas as guerras por ambição territorial, por dominar comunidades. Por exemplo, essa guerra do tráfico não é uma guerra. E a peste,
ao longo da história da humanidade, né? Na Idade Média passamos pela peste negra, o ebola, outras epidemias. E a enfermidade não é só a enfermidade do corpo, é a enfermidade da alma, os distúrbios psíquicos, o ser humano que não acha o sentido para a sua vida, na sua alma vazia. E, por fim, a morte, não apenas a morte física, por ferimentos, por assassinatos, por guerra, por fome. Não só a fome por alimentos, mas, sobretudo, a fome espiritual, pelo alimento da alma, pelo pão do espírito. Tudo isso presente na história da humanidade. A enfermidade do corpo e a enfermidade da alma. Mas, como uma aurora de esperança, surge como uma grande promessa que, após essa grande purificação, após essa grande tormenta, deve surgir para os seres humanos purificados uma nova era chamada de Reino dos 1000 anos. Mas a gente já poderia dizer que não basta ficar de braços cruzados esperando que esse reino de 1000 anos chegue para a gente. Mas já agora, no meio da tormenta, no meio do sofrimento, isso seria uma grande oportunidade para que o ser humano despertasse finalmente as faculdades nobres de seu espírito. Mesmo que ele não seja atingido diretamente pelo sofrimento físico, material, mas ao olhar o sofrimento, a aflição do próximo, devia despertar já agora na sua alma aquele desejo de misericórdia e querer só o bem do seu próximo. Ele também pode ajudar desde já que almas mais puras, mais preparadas encarnem nesse solo futuramente. Isso num saudável plano de família, onde casais que realmente têm um sério desejo por um filho, com seu fervor, com a sua pureza pelas coisas mais altas, ajudem aqui almas humanas mais preparadas, encarnem nesse planeta. Principalmente o ser feminino, que durante o período da sua gestação, da sua gravidez, evite ambientes, companhias indesejáveis e se prepare para receber uma alma nobre do seu seio familiar. Vibe Mundial